Oi, gente. Hoje eu vou falar de projeção astral. Vou falar o que é e vou contar um caso que aconteceu comigo, tá? Então, projeção astral nada mais é que uma experiência fora do corpo, o seu espírito saindo do seu corpo material. Isso acontece sempre, com todo mundo, tá? Todo mundo tem projeção astral. Tem aquelas pessoas que lembram de tudo, lembra o que viu, com quem falou, o que tocou, tá? Lembra de tudo, que é a pessoa consciente, que a gente fala que se projetou lucidamente. Tem o semiconsciente, que é a pessoa que vê tudo, mas na hora, depois que ela volta para o corpo dela, ela acorda e fala: eu sonhei que eu falei com fulano, eu vi ciclano, eu fui em tal lugar, fui na casa da fulana tal. Ela pensa que é um sonho, mas nós sabemos que não é um sonho, não é mesmo? E tem a pessoa que faz tudo isso, mas não lembra de nada, é o inconsciente, né? Na codificação do Allan Kardec, tem o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos tem 18 perguntas sobre projeção astral, mas Allan Kardec usou o termo desdobramento do espírito, ou emancipação da alma. É da questão 400 a 418, no Livro dos Espíritos, vê lá, tá tudo lá. Então ele fala desdobramento, e porque é o corpo, o seu espírito, né, o corpo astral saindo do corpo material. Quando você vai fazer a projeção astral, na verdade, cada autor chama de um jeito, né? Allan Kardec chamou de desdobramento do espírito ou emancipação da alma. Tem também quem chama de viagem astral, projeção astral, experiências fora do corpo, porque é o seu espírito, o seu corpo espiritual, o seu corpo saindo do seu corpo material, e essa passagem é uma viagem. Então, viagem astral, projeção astral, se projetar para fora, se projetar astralmente, né? Ficou muito bom. Acho que usar o termo desdobramento eu acho mais difícil, né? Mas enfim, quando você faz isso, não se preocupe, né? Porque no seu corpo espiritual e o seu corpo material, entre os dois tem um cordão energético poderoso, que normalmente chamam de cordão de prata, né? Porque ele é meio opaco, meio prateado, né? Então muitas pessoas falam assim, inclusive eu, né? Antigamente eu achava, se eu me projetar para fora e encontrar algum espírito ruim que vai vir e cortar o meu cordão energético e vai separar o meu espírito do meu corpo, não vou mais conseguir voltar para o meu corpo. Não, isso não acontece, gente, é impossível, porque o cordão, ele é um cordão energético, nada vai romper você, nada vai separar o seu espírito do seu corpo. O cordão energético, ele não dá para cortar, a não ser no desencarne. No momento da morte, há o corte do cordão energético, que separa o seu espírito do seu corpo, só nesse momento, né? Eu já fiz muitas projeções astrais, muitas viagens astrais desagradáveis, mas porque eu não sabia, né, que a gente tem que fazer a reforma íntima eu tinha 20 e poucos anos, agora eu tenho 51, mas eu não sabia, sofri muito, porque tudo é energético e semelhante atrai semelhante. Se você vai dormir perturbada, com raiva, com revolta, com sentimento de vingança, xingando alguém, ou assistir o filme de terror, vai para a cama com medo, você está vibrando num padrão muito baixo. Aí quando você se projetar para fora do seu corpo, quem você vai encontrar? Alguém, algum espírito que está vibrando no mesmo nível vibracional que você, lá embaixo. Então eu demorei, né, para fazer a reforma íntima, para entender o que Jesus falava, né? Orar e vigiar, né? Porque quando você sai do corpo, o espírito, ele tem contato com o seu espírito, ele tem acesso ao seu espírito, né? Porque você está no mesmo plano que ele. E aí você pode sofrer muitas perturbações, você pode ir para lugares feios, horríveis, de pessoas perturbadas, sofrimento, né? Então é isso, a reforma íntima é a melhor coisa para você fazer antes de querer ter uma viagem astral lúcida,
porque senão você pode se assustar muito, né? Então, o que eu faço? A melhor coisa é você ir para a cama, se desligar de tudo que aconteceu, tentar se desligar de tudo que aconteceu durante o dia e você começa uma oração. Vai orando, vai fazendo respiração. Eu gosto muito de fazer meditação, eu faço exercícios de pranayama, que são exercícios respiratórios. Conforme você vai fazendo aquele treino de exercício respiratório, você vai acalmando as ondas cerebrais, você vai entrando num ponto alfa, sabe? Uma frequência alfa, mais tranquila, tal. Nesse período que você está fazendo exercício de respiração, você está totalmente voltada para você, né? Do seu íntimo. E aí você esquece das coisas ruins que te aconteceram, você esquece que tem uma pessoa que não gosta de você, você esquece que tem uma pessoa que você não gosta, você esquece daquela mágoa, daquele, sabe, aquela coisa desagradável que aconteceu com você, você esquece. Então você começa a vibrar num nível um pouco mais alto, um padrão vibracional um pouco melhor, né? E aí quando você se projetar para fora do seu corpo, se você está vibrando num padrão alto, você já está... É uma limpeza mental, entendeu? Você já está vibrando no padrão alto. Quando você se projetar para fora, você vai encontrar... Você vai para lugares bonitos, lugares agradáveis, você vai encontrar espíritos do bem, né? Você vai voltar com a sensação boa, não vai se assustar tanto, né? Agora, o que acontece? Tem o cordão energético, né, que liga o seu corpo ao seu espírito. Quando você vai para um lugar que você se assusta diante de um perigo, que não tem tanto perigo assim, mas quando você está assustada, você se assusta, aí você volta, o seu cordão energético te puxa rapidamente para o seu corpo, porque diante de um perigo, algum susto, as suas glândulas suprarrenais liberam adrenalina, você se apavora e você volta rapidamente para o seu corpo. E aí é aí que tem um relato que as pessoas falam que sonhou que estava caindo. Ah, eu sonhei que eu estava caindo. Ah, eu acordei desesperado, acordei com a respiração acelerada, o coração batendo, a taquicardia. Não, na verdade, você se projetou para fora numa viagem astral, você se assustou com alguma coisa, ou você viu alguma coisa que te deu pânico, e aí o cordão energético te puxou de volta para o seu corpo. E aí você tem a sensação de que, eu caí, né? Eu sonhei que estava caindo. E não é, né? É isso. É o que eu falo, a reforma íntima ainda é a melhor coisa, antes de você querer se projetar conscientemente, tá bom? Teve um caso, minha última projeção astral foi bem agradável. Olha que eu já tive muitas que me assustaram, porque eu tenho o pressentimento que tem alguém aqui na minha casa, né? São espíritos, e aí é o que eu chamo de visitas noturnas, né? Então eu me projeto para fora e eu dou de cara com o espírito. Muitas vezes dá de cara com alguém que você não conhece dentro da sua casa, você se assusta, né? É apavorante. Mas depois que você começa a treinar a sua mente para você se manter no padrão vibracional um pouco melhor, estar positiva, você começa a ter viagens astrais mais agradáveis, você começa a ir para lugares bonitos, encontrar pessoas agradáveis, espíritos superiores, né? Encontrar seu cachorro, é incrível. E aí, certa noite, quem eu encontrei? O meu pai, que desencarnou há 17 anos. Né? Meu pai é evangélico, da Congregação Cristã no Brasil, ele era porteiro da igreja, ele e minha mãe. E eu sempre falei para o meu pai, pai, eu vejo espírito, eu escuto vozes, quando eu estou dormindo eu sinto alguém pegar em mim. E na época eu não falava para ele que eu fazia projeção astral, eu falava para ele, pai, meu espírito de noite ele fica andando por aí e tal, não sei o quê. E aí meu pai e minha mãe eles falavam assim, para de falar essas coisas, para de falar essas coisas. Por quê? Porque para o evangélico tudo é coisa do capeta, do demônio, né? Mas tudo bem, a gente entende a crença deles, né? Tudo bem. E aí eu tinha uma preocupação muito grande quando meu pai desencarnou há 17 anos. Eu sempre orei pedindo para os espíritos superiores acolher o meu pai e a minha mãe. Porque é o seguinte, nós que somos espiritualistas, nós acreditamos na reencarnação, a gente sabe que quando a gente morre,
o espírito não morre, né? A gente vai para um lugar que tem outras pessoas tão vivas quanto você. Mas a minha preocupação era que meu pai ficasse assustado, perturbado, que ele corresse de qualquer ajuda de espírito que não fosse Jesus, porque para os evangélicos, quando você morre, você dorme, né, o sono eterno até Jesus voltar. Você entra no sono, você vai dormir até Jesus voltar. Todos os evangélicos acreditam nisso. E aí a minha preocupação é que quando meu pai desencarnasse, ele se desse conta do mundo espiritual, visse todas aquelas pessoas andando para lá e para cá, e aí o espírito de luz ia chegar perto, ou qualquer outro espírito ia chegar perto, ele ia ficar desesperado, porque por que eu não estou dormindo, né? Como ele a vida toda acreditou que depois da morte ele ia dormir o sono eterno até Jesus voltar, né? Sempre tive essa preocupação do meu pai ficar desesperado, né? Então sempre orei e tal. E aí, o que aconteceu? Numa das minhas saídas do corpo, eu senti que tinha alguém aqui na minha casa. Eu sempre sinto medo, sinto meu corpo tremendo e tal, porque é uma surpresa, né? E nem sempre você está com um padrão vibracional tão bom assim, né? E aí, mas nesse dia, essa noite, né? Eu estava muito tranquila, eu senti aquela escorregadinha, né? Que a impressão que eu tenho é que eu estou escorregando da cama, mas na verdade é o meu espírito saindo do meu corpo material, né? Olhei para trás, vi meu corpo na cama, falei, ok, né? Aí já entrei num padrão vibracional de oração e tal, mas eu estava muito tranquila. Aí vim aqui na sala que eu encontrei o meu pai sentado no sofá, entendeu? Com uma cara muito boa, porque a minha preocupação é que ele sofresse perturbação, perseguição, que ele sofresse muito, né? O desapontamento de não estar naquele sono eterno e que ele está vendo todo mundo vivo, né? Então, se ele apareceu depois de 17 anos no meu apartamento, que ele nem sabia o endereço, porque eu adquiri esse apartamento bem depois que ele morreu, então é porque ele está muito bem acolhido, né? Ele entendeu tudo, o esquema, né? Então, na verdade, quando eu vi, eu só abracei, ele me abraçou também, e teve aquela troca energética muito bom, senti um carinho muito grande. E assim, a minha vontade era de falar para ele, se lembra que eu falava para você e você falava que era perturbação, não sei o que, para eu parar de falar dessas coisas? Então, né? Mas na verdade nem precisou, né? Porque se ele apareceu em espírito aqui inteirinho, é porque ele sabe que a gente não morre, né? E quando eu vi, eu não consegui falar nada, porque você sabe que quando a gente está aqui no plano material, o som se propaga pelo ar, né? Mas quando você está em espírito, o som não se propaga pelo ar, é pela telepatia, né? Então você escuta a voz da pessoa, a pessoa escuta você, mas você não fala, né? Mas de alguma forma a gente não falou nada, mas eu sei que ele reconheceu que o que eu falava antes não era uma perturbação, era real, né? E aí foi isso. Abracei, fiquei com uma sensação muito boa. Tenho certeza que meu pai também deve ter visitado meus outros irmãos, porque se ele já está tendo autorização para vir me visitar, porque também eu chamei muito, né? Ele deve ter visitado meus outros irmãos e ele está muito bem. Aí voltei para a cama com aquela sensação, nossa, que bom. E que bom que ele viu que realmente a gente não morre, né? E é isso. Através da reforma íntima, através de manter o pensamento sempre bom, e é um treino para você evitar pensamentos ruins. Porque quando você pensa coisa ruim, todo o seu corpo vibra negativo. E quando você se projeta para fora, você encontra pessoas que estão vibrando no mesmo padrão ali embaixo. Então, ainda bem, eu já comecei a ter viagens astrais agradáveis, já não estou sentindo mais tanto medo, e essa última viagem, essa surpresa do meu pai aqui na minha casa, me abraçando, eu achei incrível, não vou esquecer nunca. E é isso, né? Antes de tentar fazer projeção astral lúcida, comece a orar, comece a limpar seus pensamentos antes de dormir, tá? Para você garantir que você vai para um lugar agradável, que você vai ver pessoas agradáveis, tá bom? É isso.
Agora, se você gostou do meu vídeo, gostou do meu relato, de alguma forma te acrescentou alguma coisa, curte o meu vídeo, se inscreva no canal, que assim você vai receber mais vídeos meus. Porque se você não se inscreve no canal, você não tem como você ver meus vídeos, ele não vai para você, né? E é isso, muito obrigada, espero que você tenha gostado. Eu gostei muito de contar que eu vi meu pai, meus irmãos vão ver que eu vi meu pai. Muito legal. Tchau, tchau.